Olá! Se você gosta de histórias que mexem com o coração, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Sua história de hoje vai fazer você pensar. Vamos. O homem que tinha tudo, menos tempo. A tempestade lá fora não rugia, ela pressionava. A neve acumulava-se nas janelas do aeroporto de Lisboa, abafando o brilho das luzes da pista até que o vidro parecesse pedra fosca. Anúncios se repetiam nos alto-falantes e as mesmas duas palavras piscavam em todos os painéis de partida. Atrasado. Passageiros resmungavam, xingavam, riam nervosamente. Crianças se espalhavam sobre as malas, casais discutiam em voz baixa e executivos digitavam furiosamente em seus celulares. O aeroporto se transformara em uma sala de espera sem relógio. Pelas portas deslizantes do portão B, uma figura entrou vinda da passarela. Lucas Ferreira andava com a calma de quem está acostumado a salas VIP e salas de reuniões luxuosas. Aos 41 anos, CEO de uma das empresas de tecnologia mais promissoras de Portugal, seu nome tinha peso em Lisboa e no Vale do Silício. Seu sobretudo sob medida e seus fones de ouvido com cancelamento de ruído o separavam do mar de viajantes inquietos. Mas, ao parar na beira da área de assentos lotada, ele removeu os fones. Pela primeira vez naquele dia, ele ouviu. Não investidores ou analistas, mas o clamor cru de pessoas presas juntas pelo clima. Lucas ajustou a alça de sua mala de mão de couro. Ele poderia ter voltado para a sala VIP, pedido champanhe e se enterrado em e-mails. Mas algo o impulsionou para frente. Um impulso que ele não conseguia nomear. E então ele os viu. Uma mulher com um casaco de inverno simples estava sentada perto do portão CD17. 3 meninos idênticos se aninhavam perto dela. Os tênis deles balançavam acima do chão em uníssono. Cada um segurava um pacote de biscoitos, o tipo que as companhias aéreas distribuem como se fossem um jantar. A respiração de Lucas parou. Ele conhecia a curva dos ombros daquela mulher, a maneira como ela colocava o cabelo atrás da orelha quando achava que ninguém estava olhando. Sofia. Por 7 anos, ele não havia pronunciado o nome dela em voz alta. 7 anos desde que os papéis foram assinados, desde que ela saíra de sua vida carregando mais do que ele imaginava. Agora ela olhou para cima. Os olhos deles se encontraram do outro lado do terminal. Naquele instante, o ar entre eles congelou mais do que a tempestade lá fora. E então, ele viu os meninos claramente. Os 3 pares de olhos castanhos, mandíbulas afiadas e energia inquieta. Trigêmeos. Cada traço era dele, repetido 3 vezes. Lucas agarrou a alça da mala com mais força. Ele havia feito discursos para presidentes, assinado contratos de bilhões de euros sob as câmeras. Nada disso o abalou como essa visão. Ele deu um passo à frente, a voz mal audível. Sofia? Ela se levantou devagar, colocando-se entre ele e os meninos como um escudo. A resposta dela foi fria, uniforme, cada palavra escolhida como uma lâmina. Você deveria voltar para a sua sala VIP, Lucas. Ninguém aqui precisa de você. Os trigêmeos espiaram por cima dos ombros dela com olhos arregalados e fixos. A tempestade uivava contra o vidro. Em algum lugar acima, outro anúncio declarou o óbvio. Todos os voos atrasados, até novo aviso. Lucas Ferreira, bilionário visionário, mestre do controle, estava enraizado no chão de ladrilhos, desfeito não por uma queda no mercado ou uma aquisição hostil, mas pela família que ele nunca soube que era sua. A tempestade chacoalhava as paredes de vidro, a neve varrendo a pista como fumaça branca. Dentro, o terminal zumbia com movimento inquieto, malas sendo arrastadas, crianças chorando, anúncios ecoando repetidamente. Todos os voos continuavam atrasados. Lucas não se moveu.
Seus olhos permaneceram fixos em Sofia. Ela mudou de postura, mantendo-se firmemente entre ele e os meninos. Os trigêmeos se agarravam ao casaco dela, seus olhares indo e voltando, curiosos demais para desviar. Lucas respirou fundo, firmando a voz. Sofia, eles são meus, não são? Ela levantou o queixo. Não, aqui não. Eu mereço uma resposta. O que você merece? Ela o interrompeu, a voz baixa, mas afiada. É a verdade que você escolheu ignorar 7 anos atrás. Eu estava em uma cama de hospital, sozinha, dando à luz a 3 meninos. Você estava no céu, em busca de outro contrato. Não finja surpresa agora. As palavras a atingiram mais forte do que qualquer manchete ou briga em sala de reuniões que ele já havia enfrentado. Lucas engoliu em seco, a garganta seca. Ele olhou para os meninos, seus rostos espelhados, pés inquietos, mãos nervosas segurando os pacotes de lanche. Seu peito se apertou. Sofia, ele tentou de novo, mais suave desta vez. Deixa eu pelo menos dizer olá. Ela balançou a cabeça. Você não pode simplesmente aparecer depois de 7 anos e decidir que é um pai. Eles não são seu comunicado de imprensa. Eles são meus filhos. A voz dela falhou levemente nessa última frase, mas ela se manteve firme. A mão de Lucas caiu para o lado, segurando o celular com força. Ele havia construído empresas inteiras com base em tempo e estratégia, mas aqui todo o instinto lhe dizia que ele não tinha controle. Todo um flash. Ontem um celular com câmera se levantou do outro lado da área de espera. Alguém deu zoom, tirando uma foto do bilionário CEO de frente para uma mulher e 3 meninos que se pareciam exatamente com ele. Um murmúrio se espalhou pela multidão. A foto se espalhou para outra tela, depois outra. Compartilhada, sussurrada, tuitada. Palavras se formaram como faíscas pegando em capim seco. CEO Ferreira tem família secreta? Trigêmeos idênticos à magnata da tecnologia vistos em Lisboa. Em minutos, a notícia saiu do terminal, subindo na tempestade da internet. O celular de Lucas vibrou violentamente. Ele não precisava olhar para saber quem era. Cláudia Rocha, sua CFO. A mulher que mantinha seu negócio de bilhões de euros vivo. Sofia viu a expressão no rosto dele e soube. Seus olhos se estreitaram. E lá vem, as manchetes, a fofoca, as câmeras. Exatamente por isso que eu nunca quis você perto deles. Os trigêmeos se mexeram desconfortavelmente, sentindo a tensão, embora não entendessem as palavras. Um deles puxou a manga dela. Mãe, podemos ir para casa agora? Sofia colocou a mão no ombro dele. Em breve, ela sussurrou, e então olhou para Lucas com fogo nos olhos. Você já fez estrago suficiente. Não piore as coisas. O celular de Lucas vibrou novamente, insistente. Ele o ignorou. Por uma vez, o contrato podia esperar. Ele não sairia daquele lugar. Não quando a verdade de 7 anos estava bem na frente dele, viva e inegável. A área de espera ficou mais barulhenta, não com chamadas de embarque, mas com sussurros. Telas acenderam-se com manchetes que viajaram mais rápido do que a tempestade de neve lá fora. Passageiros apontavam, alguns discretos, outros ousados o suficiente para levantar seus celulares novamente. Lucas ignorou a vibração em seu bolso, mas a expressão no rosto de Sofia o atingiu mais fundo do que qualquer notificação. Seu maxilar estava cerrado. Sua mão pressionava firmemente as costas de um dos meninos, como se o estivesse protegendo do mundo. Parabéns, ela disse calmamente, a voz com bordas de aço. Você acabou de dar a eles uma história que vai seguir essas crianças pelo resto de suas vidas. O peito de Lucas se apertou. Eu não pedi por isso. Os olhos de Sofia brilharam. Não, mas você o criou. Cada câmera neste terminal vê você, não eles. Para eles, eles nunca serão crianças. Serão seu escândalo.
Antes que Lucas pudesse responder, o alto-falante estalou acima. Atenção, passageiros. Todos os voos permanecem atrasados até novo aviso. Por favor, permaneçam em suas áreas designadas. Gemidos encheram o terminal. A tempestade lá fora não estava se movendo, e nem a de dentro. Os trigêmeos se aninharam mais perto de sua mãe, inquietos agora. Um puxou sua manga. Outro sussurrou. Mãe, por que as pessoas estão nos encarando? Ela se abaixou, a voz suave apenas para eles. Porque as pessoas estão entediadas. Ignore. Mas ignorar era impossível. Um homem em um terno de negócios se aproximou, estendendo seu celular. Senhor Ferreira, esta é a sua família? A voz dele ecoou, intencional. Outros se viraram para ouvir. Sofia se levantou em um só movimento. Acabamos aqui. Ela pegou a alça de sua mala de mão, pronta para afastar os meninos. Lucas avançou instintivamente. Sofia, espere. Ela o cortou sem se virar. Não nos siga. Mas a multidão o fez. Eles não se importaram com o aviso dela. Eles se importaram com o bilionário que de repente não estava mais sozinho. Nesse momento, o celular de Lucas acendeu novamente, e desta vez ele atendeu. A voz de Cláudia explodiu, afiada e urgente. Lucas, o que diabos está acontecendo? Há fotos por toda parte. Investidores estão ligando. Se você não controlar isso agora, nosso negócio está morto. Lucas olhou ao redor. Dezenas de olhos, flashes, sussurros. Nada disso era controlável. Não mais. Ele baixou a voz. Cláudia, eu vou resolver isso. É melhor que resolva. Ela estalou. Porque agora o mercado acha que você estava escondendo crianças. Isso não é apenas pessoal. É suicídio corporativo. A linha ficou muda. Lucas baixou o celular, olhando através do terminal. Sofia estava sentada novamente, os meninos aninhados ao seu lado, sua postura rígida, mas cansada. Ela não tinha fugido. Ainda não. A tempestade lá fora chacoalhou as janelas novamente, mas Lucas sabia que a verdadeira tempestade já estava ali. E pela primeira vez em anos, a decisão que ele enfrentava não era sobre acionistas ou negócios. Era sobre se ele continuaria caminhando em direção à mulher e às crianças que tinham todos os motivos para odiá-lo, ou recuaria para o mundo que o havia deixado vazio. Lucas deu um passo à frente. Lucas havia dado aquele primeiro passo em direção a Sofia e aos meninos quando uma súbita explosão de luz irrompeu pelo terminal. Um paparazzi mais corajoso que o resto inclinou-se sobre uma barreira, tirando fotos rápidas dos trigêmeos ao lado dela. Olhe para cá, apenas uma foto, o homem gritou, sua câmera piscando novamente. Sofia se levantou, as mãos estendidas protetoramente sobre seus filhos. Pare! A voz dela ecoou pelo terminal, crua e afiada, mas o homem a ignorou, aproximando-se. Os meninos se aninharam contra ela, assustados com o barulho e os estranhos. Um deles enterrou o rosto no casaco dela. Os outros se agarravam aos braços dela. Lucas se moveu instintivamente. Ele fechou a distância em longas passadas, colocando-se entre o fotógrafo e sua família. Sua voz controlada, mas dura, cortou o caos. Apague essas fotos. Agora. O homem sorriu, baixando a câmera apenas um pouco. Já foram enviadas, Ferreira. O mundo já as viu. E vai pagar para ver mais. Ofegos se espalharam pela multidão que assistia. Os ombros de Sofia tremeram de fúria. Você vê? É isso que o seu mundo faz. Não se importa com quem é esmagado. Antes que Lucas pudesse responder, a segurança se apressou, afastando o fotógrafo. Mas o estrago estava feito. Dezenas de outros passageiros agora tinham seus celulares erguidos, alguns gravando, outros tirando fotos, seus sussurros crescendo em um zumbido que encheu o salão. Sofia aninhou os meninos mais perto, seu rosto pálido, mas determinado. Ela sussurrou, embora suas palavras fossem altas o suficiente para Lucas ouvir. Isso termina no momento em que saímos. Quando a tempestade passar,
Nós vamos embora, para sempre. Lucas sentiu as palavras como um golpe, mas naquele exato momento, seu celular vibrou novamente, o nome de Cláudia brilhando na tela. Ele não precisava atender para saber a mensagem dela. Controle isso ou perca tudo. Ele guardou o celular no bolso sem uma palavra. Seu olhar voltou para os 3 pequenos rostos que espiam de trás dos braços da mãe. Medo, confusão e algo mais. Curiosidade. Por anos, Lucas havia sido intocável, movendo-se de negócio para negócio, nunca parando o tempo suficiente para ver o que havia perdido. Mas agora, com a tempestade lá fora unindo todos eles, ele percebeu que não havia negócio grande o suficiente para protegê-lo da verdade que estava diante dele. Ele se abaixou um pouco, apenas o suficiente para encontrar os olhos dos meninos por cima do ombro da mãe. Sua voz estava mais suave agora, mais firme. Vocês não precisam ter medo. Ninguém vai machucar vocês. Não enquanto eu estiver aqui. Sofia se enrijeceu, mas não o impediu. E embora a multidão ainda estivesse zumbindo, embora as ligações de Cláudia ainda acendessem seu celular, embora a tempestade lá fora não mostrasse sinais de trégua, Lucas sabia. Algo havia mudado. Pela primeira vez em anos, ele não escolheu os negócios. Ele escolheu a família. Pergunta para você. Se você estivesse no lugar de Lucas, o que faria naquele momento? Voltar para os negócios ou ficar com sua família? Compartilhe sua opinião nos comentários. O terminal parecia ter se transformado em um circo. A segurança havia limpado um pequeno lounge, mas os repórteres continuavam avançando, celulares erguidos, transmissões ao vivo rolando. A manchete já estava em todo lugar. Mistério aéreo de Lucas. CEO confrontado no aeroporto de Lisboa. Lucas ficou em frente à multidão, ainda em seu terno de viagem, mas o peso em seus ombros o fazia parecer um homem diferente. Sofia estava atrás dele, os braços cruzados, protegendo os meninos. Seus olhos arregalados espiam de trás de seu casaco, observando o pai como se tentassem medir quem ele realmente era. A voz de Cláudia invadiu o celular de Lucas, afiada e fria. Isso está saindo do controle. Se você não acabar com isso, nós perdemos a fusão. Vá embora agora, Ferreira. Lucas baixou o celular sem responder. Pela primeira vez em anos, ele não obedeceu à voz dela. Ele olhou para os repórteres. Seu peito se ergueu, depois se estabilizou. 7 anos atrás, Lucas começou. Eu fiz escolhas que me custaram mais do que eu entendia. Eu perdi o nascimento dos meus filhos porque pensei que um contrato importava mais. Uma onda de murmúrios varreu a sala. As câmeras se aproximaram. Os lábios de Sofia se entreabriram ligeiramente. Pega de surpresa pela confissão direta, Lucas continuou, a voz firme, mas crua. Eu não sabia que eles estavam aqui hoje. Eu nem sabia que eles eram meus. Mas agora eu sei, e não vou fingir o contrário. Um repórter respondeu rapidamente. Então, o que você está dizendo, Sr. Ferreira? Você está abandonando sua empresa por eles? Lucas olhou por cima do ombro. Os 3 meninos se abraçavam, seus rostos pálidos de medo e cansaço. Então seus olhos encontraram os de Sofia. Pela primeira vez, ela não parecia uma adversária. Ela parecia alguém perguntando silenciosamente se ele realmente ficaria onde nunca esteve antes. A resposta dele foi simples, mas atingiu como um golpe. Estou dizendo que sou o pai deles antes de ser o CEO de qualquer um. Os flashes explodiram. Alguns ofegos se transformaram em aplausos de passageiros presos. O silêncio de Cláudia do outro lado da linha era mais alto do que qualquer grito. Atrás dele, os braços de Sofia se afrouxaram um pouco ao redor dos meninos. Por anos, ela só havia visto Lucas escolher contratos. Agora, no meio de um terminal tomado pela neve, ele havia escolhido outra coisa. O eco das palavras de Lucas ainda persistia quando seu celular vibrou novamente. Uma nova notificação acendeu a tela, uma manchete atrás da outra.
Só que desta vez, o ângulo havia mudado. Ex de Ferreira escondeu filhos por 7 anos? Exigiu dinheiro? A cena do aeroporto foi encenada? Sofia congelou quando um repórter enfiou um tablet em seu rosto, o artigo já se espalhando online. O texto era cruel. Alegava que ela havia escondido as crianças de propósito, que agora as estava explorando para obter vantagem financeira. Seu peito se apertou. Ela se virou instintivamente para proteger os meninos enquanto os flashes das câmeras disparavam em sua direção. Do outro lado da sala, o maxilar de Lucas se fechou. Ele reconheceu a assinatura da única pessoa que poderia mover as peças tão rápido. Cláudia. Senhor Ferreira. Outro repórter pressionou. É verdade que a mãe escondeu seus filhos por todos esses anos? Ela os manteve longe de você para forçar um pagamento? Os meninos se encolheram com o tom áspero. Um deles agarrou a manga de Sofia. Ela se abaixou, sussurrando. Não ouça, meu amor. Fique perto. Lucas se adiantou, levantando a mão. Sua voz cortou o caos. Parem. Nenhum de vocês estava lá. Nenhum de vocês sabe o que custou a ela criá-lo sozinha. A sala ficou em silêncio, atordoada com a defesa repentina. As câmeras captaram cada sílaba. A cabeça de Sofia se virou bruscamente para ele. Por anos, ela se preparou para que ele a dispensasse, para que a pintasse como amargurada ou exigente. Em vez disso, na frente de estranhos, ele atraiu o fogo para si mesmo. Lucas não vacilou. Se alguém falhou aqui, fui eu. Eu não estava lá quando deveria. Mas não transformem isso em culpa dela. Ela carregou o que eu deixei para trás, e essas crianças merecem algo melhor do que suas manchetes. O silêncio se quebrou sob o peso dessas palavras. Alguns passageiros até balançaram a cabeça, murmurando em concordância silenciosa. A estratégia de Cláudia havia sido clara: destruir a credibilidade de Sofia para salvar a empresa. Mas Lucas acabara de virar o holofote de volta para si mesmo, quebrando o roteiro. Pela primeira vez naquela noite, as câmeras não estavam se alimentando de escândalo. Elas estavam capturando algo mais raro: responsabilidade. Os braços de Sofia se apertaram em volta dos trigêmeos, mas seus olhos brilharam com algo novo. Ainda não era perdão, mas uma fratura na parede que ela havia construído por 7 anos. A tempestade lá fora se recusava a ceder. O aeroporto parecia uma cidade presa sob o vidro. Milhares de vidas suspensas, inquietas e cansadas. Os meninos haviam adormecido nas cadeiras de plástico, suas pequenas cabeças repousando no colo de Sofia. Ela alisava o cabelo de Léo distraidamente, seu corpo tenso apesar do momento de calma. Lucas se sentou em frente, o paletó sobre os ombros, os olhos fixos no painel de chegadas, que piscava cancelado em vermelho. A cada hora, o atraso aumentava. A cada hora, a pressão aumentava. A última ligação de Cláudia havia sido breve, fria e cortante. Você acha que isso é sobre paternidade? É sobre acionistas. Você está acabado, Lucas. Ele havia encerrado a ligação sem responder. Por uma vez, ele não se importou com a empresa, mas o peso dela ainda o pressionava. Sofia encontrou o olhar dele e disse secamente: Você ainda pode ir embora, fingir que nada disso aconteceu. As palavras a atingiram, mas Lucas se inclinou para a frente. E deixar você carregar isso sozinha? Não desta vez. Antes que ela pudesse responder, um anúncio estalou nos alto-falantes. Atenção! Embarque limitado será retomado em breve no portão 14. O saguão explodiu. Passageiros correram para suas malas, arrastando crianças e bagagens em direção ao portão. A corrida repentina acordou os meninos. Um agarrou seu avião de brinquedo, outro esfregou os olhos. Léo, ainda sonolento, piscou com a comoção. Sofia se levantou, determinação em seu rosto. Ela puxou a alça de sua mala com uma mão e segurou a mão de seus filhos com a outra. Estamos indo embora, ela disse, antes que isso piore.
Lucas também se levantou, a voz baixa, mas urgente. Sofia, não! Vamos juntos, por favor! Mas ela balançou a cabeça. Você teve sua chance anos atrás. Esta noite provou uma coisa. Quanto mais perto ficamos de você, mais o mundo nos despedaça. As palavras dela o atingiram mais forte do que as ameaças de Cláudia. Ele abriu a boca, mas nenhuma resposta veio. A família se moveu com a multidão em direção à segurança. As filas se estenderam, vozes zumbindo, pés arrastando-se no chão. Por um momento pareceu quase comum, até que não foi. A mão de Léo escorregou da de Sofia. Na multidão de corpos, ele tropeçou para trás e depois para o lado, engolido pela corrente de passageiros que se afunilavam em direção a outro corredor. Sua pequena figura desapareceu atrás de malas de rodinhas e pernas apressadas. Léo? A voz de Sofia falhou. Ela virou a cabeça para a esquerda, para a direita. Seu coração disparou enquanto ela puxava os outros 2 meninos para perto. Léo? Os nomes cortaram o ar, urgentes e crus. Passageiros se viraram, sussurrando. Alguns franziram a testa, murmurando. Mãe descuidada. Essas crianças não deveriam estar aqui. As palavras queimaram seus ouvidos, a vergonha se misturando com o pânico. Ela se adiantou, examinando o corredor, sua respiração curta. Os instintos de Lucas entraram em ação. Ele largou sua mala, empurrando contra a maré de pessoas. Léo! Sua voz era mais alta, imponente, ecoando pelo terminal. Em algum lugar, além da multidão, um pequeno soluço respondeu. O som fraco de uma criança, perdida e com medo. O peito de Sofia se apertou, lágrimas surgindo apesar de sua vontade. Ela havia mantido tudo junto por anos, mas naquele momento sentiu que estava escorregando. O julgamento, as câmeras, a tempestade, tudo se desvaneceu, substituído pelo único pensamento que martelava em sua mente. Encontre meu filho. E Lucas, correndo, procurando, lutando contra estranhos, era o único que estava avançando no caos. O saguão, que antes era apenas uma prisão de atrasos e manchetes, tornou-se um labirinto onde um erro podia estilhaçar tudo. E o clímax estava prestes a começar. Mais uma pergunta para você. O que você acha que vai acontecer agora? Lucas vai encontrar o menino? Deixe sua resposta nos comentários. Aviso, o fim da história está chegando, mas o nosso amor por histórias épicas como esta continua. Clique em curtir e se inscreva no nosso canal para mais conteúdo incrível. Léo. A voz de Lucas ecoou sobre o caos, mais profunda que o bate-papo, mais aguda que os anúncios que rodavam. Ele empurrou contra o fluxo de passageiros, examinando cada canto, cada sombra. Os pequenos soluços de Léo ecoavam fracamente, engolidos pelo arrastar das rodas das malas e passos apressados. O menino havia se afastado da barreira de corda, perdido na corrente de estranhos que se afunilavam em direção à segurança. O coração de Sofia batia forte enquanto ela agarrava os gêmeos, os nós dos dedos brancos em volta da alça da mala. Lucas! Ela gritou, a voz falhando. Encontre-o! Para um homem que já havia comandado salas de reunião em negociações de bilhões de euros, a visão dele agora, ombros curvados, cabelo úmido de suor, tecendo desesperadamente pela multidão, era algo que nenhuma câmera poderia manipular. Isso não era estratégia. Isso era um pai procurando por seu filho. Um flash de movimento, uma pequena figura agachada perto de uma máquina de venda, abraçando os joelhos. O avião de brinquedo de Léo estava no chão ao lado dele, esquecido. Seu rosto estava manchado de lágrimas. Lucas se ajoelhou, sem fôlego. Léo! Sua voz se suavizou. Sou eu. É o papai. Os olhos do menino se arregalaram, tremendo. Você vai ir embora de novo como antes. A mamãe disse que você não estava lá. A palavra atingiu Lucas mais forte do que qualquer manchete. Ele engoliu em seco, forçando o ar para os pulmões. Você está certo. Eu não estava lá quando você veio a este mundo. Eu deveria ter estado,
Mas estou aqui agora, e não vou deixar você de novo. Nunca mais. Ele estendeu a mão, as palmas abertas, firmes apesar da tempestade que se enfurecia dentro dele. Léo hesitou, as lágrimas se acumulando. Então, com um soluço abafado, o menino se lançou para a frente, enterrando o rosto no peito de Lucas. Lucas o envolveu com os braços, segurando-o com força como se estivesse ancorando os dois. Por um segundo fugaz, o barulho do aeroporto desapareceu. Era apenas um pai e seu filho, encontrando-se no meio do caos. Sofia abriu caminho através do resto da multidão, sem fôlego, os gêmeos puxando suas mãos. Quando ela viu Léo agarrado a Lucas, algo dentro dela se partiu. Seus lábios tremeram, mas nenhuma palavra saiu. Lucas se levantou, levantando Léo contra o ombro. Sua voz ecoou. E firme, mas terna. Vamos juntos, todos nós. O saguão parou. Passageiros que haviam murmurado, mãe descuidada um momento antes, agora assistiam em silêncio, alguns com olhos suavizados. As câmeras clicaram, mas pela primeira vez, a lente não estava capturando o escândalo. Ela estava registrando redenção. Os olhos de Sofia encontraram os de Lucas no pequeno espaço entre eles. Por anos, ela só havia visto ambição em seu olhar. Naquela noite, ela viu algo mais. Um pai que escolheu seu filho antes do mundo. E pela primeira vez, ela não desviou o olhar. Lucas ainda segurava Léo nos braços quando eles voltaram para Sofia. Os pequenos punhos do menino se agarravam à camisa de seu pai, como se soltá-lo significasse perdê-lo novamente. Os gêmeos se aninharam perto das pernas de Sofia, seus olhos arregalados com medo e alívio. Por um longo momento, a família ficou junta no meio do terminal, como se a tempestade tivesse forçado o mundo a fazer uma pausa para eles. Sofia examinou o rosto de Lucas. Seu terno estava amassado, seu cabelo úmido de suor, sua voz rouca de tanto gritar. Este não era o homem que a havia deixado esperando em uma cama de hospital. Este era um pai que acabara de correr pelo caos por seu filho. Lucas transferiu Léo suavemente para um braço e pegou a mala de mão com o outro. Você não precisa fazer isso sozinha mais, ele disse, baixo, mas certo. Os lábios de Sofia tremeram. Ela queria argumentar, lembrá-lo dos contratos assinados, enquanto ela chorava sozinha. Mas em vez disso, ela sussurrou. Não faça promessas que não pode cumprir. Eu não vou, Lucas respondeu. E desta vez ela acreditou nele. Horas depois, a tempestade começou a se dissipar. Os voos foram remarcados, as filas se moveram para a frente. Mas quando chegou a vez deles, Lucas colocou a mão no braço de Sofia antes que ela pudesse entregar os bilhetes. Venha comigo, ele disse. Não como passageiros indo para caminhos separados, mas como família. Sofia hesitou, o portão de embarque brilhando atrás dela como uma rota de fuga, mas então Léo puxou sua manga. Mãe, eu quero ficar com o papai. Os gêmeos assentiram, suas vozes suaves, mas firmes. Eu também. A garganta de Sofia se apertou. Ela fechou os olhos por um momento, depois abaixou os bilhetes. Quando os abriu novamente, ela encontrou Lucas a observando, esperando. Não com pressão, mas com esperança. Ela assentiu levemente, e assim, o avião decolou sem eles. Conclusão. A luz do sol de primavera invadiu o quintal semanas depois, derretendo a memória da neve. Os trigêmeos corriam descalços pela grama, as risadas deles carregadas como música. Uma pipa subia e descia acima deles, se enroscando brevemente antes de subir novamente. Sofia se apoiou no corrimão da varanda, o cabelo soprado pelo vento. Ela não carregava mais o mesmo cansaço nos olhos. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu assistir seus filhos brincarem, sem o peso constante de ser mãe e pai. Lucas saiu com 2 canecas de café.
Ele colocou uma perto da mão dela, a outra aquecendo a sua. Sua gravata estava solta, as mangas arregaçadas. Um homem que finalmente aprendeu que havia mais na vida do que salas de reunião. Eles estão nisso desde manhã, Sofia disse, um leve sorriso se formando em seus lábios. Deixe-os, Lucas respondeu. Este é o som que eu senti falta a vida toda. Ela se virou para estudá-lo, ainda cansada, mas suavizada. E quando o próximo negócio ligar? Ele encontrou o olhar dela, firme. Então eu vou dizer a eles que minha família não é negociável. O silêncio persistiu. Não pesado, mas terno. Lentamente, Lucas estendeu a mão para a dela. Por um instante, Sofia considerou se afastar, como já havia feito inúmeras vezes. Mas desta vez, ela não o fez. Seus dedos se entrelaçaram, uma promessa silenciosa mais forte do que qualquer manchete. As risadas dos trigêmeos ecoaram, enchendo o ar como uma resposta. A câmera do mundo os havia capturado uma vez na luz dura do escândalo. Agora, se alguém olhasse, veria apenas o que sempre havia faltado. Um lar reconstruído, pedaço por pedaço. Mensagem final. O verdadeiro sucesso não é onde chegamos, mas quem nos espera quando chegamos. Obrigado por ficar conosco até o fim desta história. Se ela tocou seu coração, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Todos os dias, trazemos mais histórias cinematográficas poderosas de amor, coragem e redenção. Fique ligado, a história de amanhã pode te emocionar ainda mais.